Olá pessoal, hoje eu vou ser bem enfático e vou falar o seguinte: vocês precisam saber disso antes de continuar operando opções. Ah, mas gafanhoto, eu já estou operando. Calma, é só não aumentar a mão e reduzir o risco. Você está operando, você precisa saber disso. Ah, mas eu só estou estudando. Você precisa saber disso, tá bom? Então vamos conversar um pouco hoje, tá? Sobre as gregas. É, existe no mercado de derivativos, existe um negócio chamado gregas. Mas eu não vou falar aqui, esse é um vídeo que eu não vou falar sobre gregas, da maneira como as pessoas falam, mas eu vou falar do ponto de vista de observação. A gente vai criar uma linha de raciocínio em que a gente vai entender pelo menos uma das gregas. Por que eu estou falando pelo menos uma das gregas? Porque eu estou fazendo esse vídeo, eu estou para entrar de férias. Então eu vou deixar esse vídeo aqui como o primeiro vídeo, um pilotinho, tá? Um piloto do vídeo, da série, dos episódios, Fundamentos do Preço da Opção, tá bom? E pode ser que depois eu apague ele, pode ser que depois eu reveja, porque como eu sou do feito é melhor do que o não feito, mesmo que seja mal feito, tá? Mas eu vou tentar fazer o melhor feito possível, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre estas opções, né? Estas, a precificação de uma maneira, me interrompendo aqui, a precificação de uma maneira mais palatável, que vocês falam, ah, entendi, tá bom? Então vamos devagar. O que eu vou fazer nesse vídeo? Primeiro, a gente vai conversar sobre a historinha de assumir compromissos. Gafanhoto, eu nem sei o que é opções. Bom, vou deixar na descrição do vídeo a playlist que eu comecei, estou evoluindo ela, para aprender opções, tá? O que é o contrato de call, o que é derivativo, o que é o contrato de compra, o que é o contrato de venda. Vou deixar a playlist, deve ter uns 3 vídeos ali, mas já para começo de conversa. Depois você assistir esse playlist, você pode voltar para cá, tá? Então vamos voltar, continuar aqui. Aqui a gente vai falar sobre, vamos combinar os preços das opções. Vamos ver o que interfere na hora que eu, com você, estamos fechando um contrato e assumindo um compromisso, tá bom? Então vamos entender isso aqui. Bom, eu vou pegar, como sempre, né, minha queridinha, o meu exemplo vai ser a Bova 11. Mas antes de eu conversar sobre esse exemplo, vamos falar um pouco sobre compromisso. Imagina que eu chego numa concessionária, tá? Em qualquer lugar, que eu fui criado, né, pessoal? Deixa eu contar uma historinha rápida. Todo mundo aqui teve o. Depois papai compra, depois a mamãe compra, né? Todo mundo já passou por isso. Foi na loja e falou: ah, depois a gente volta. Então, eu tive o meu grande mestre, meu pai, né? Ele teve uma brincadeira que ele fazia a reserva. Então ele chegava para. Ao invés de ele falar depois a gente volta, ele falava que ele reservava, né, o brinquedo, a coisa que eu queria lá. E com o tempo, tá? Isso de fato, às vezes ele fazia, né? Para reservar, ele dá um sinal. Esse tal de sinal é uma coisa muito utilizada em qualquer loja. Por exemplo, eu quero reservar. Algumas lojas não vão fazer reservas sem sinal. Você vai reservar um hotel, você vai pagar um sinal, tá? Então, esse valor do sinal é porque você está assumindo o compromisso e o vendedor está assumindo o compromisso de segurar aquele objeto para você, tá bom? Então, existem duas assunções de compromisso. Você, vamos dar um exemplo aqui. Se eu vou numa loja de carro, tá? Eu vou na loja de carro e vejo lá um carro semi-usado e tal, que está custando 30 mil reais, tá? Então eu chego na loja de carro, estou olhando para o carro, ele está custando 30 mil reais, tá? Estou anotando, vocês podem assistir o vídeo anotando também, acho que vale a pena, tá? E aí eu falo, poxa, eu estou sem o dinheiro agora, você pode reservar esse carro para mim? Depois a gente volta. Aí o dono da concessionária já está tá preocupado, está estigmatizado, porque os pais dele fizeram isso muito com ele, não só os pais, até os avós fizeram isso com ele. Ele falou, putz, então, para reservar para você, eu vou querer um sinal. Tá? Quanto você pode me dar de sinal? Você pode me dar de sinal R$ 1.500? Ah, então tá. Então, para eu reservar o carro para você, quem quer a reserva do carro, quem quer, poxa, eu quero fechar o negócio, mas só mês que vem que eu vou conseguir fechar. Então, para você reservar o carro, eu estou pedindo, eu que quero comprar o carro. O vendedor que quer vender, mas ele quer vender para qualquer um, eu não tenho exclusividade nisso.
Então, para ele me dar a exclusividade por um mês, tá? Por um mês, ele fala, eu quero um sinal de R$ 1.500. Bom, quem já assistiu os 2 vídeos que eu falei, quem assistiu os três vídeos que eu falei, já sabe que esse sinal é uma opção, né? Então, o vendedor do carro vendeu a opção do comprador comprar ou não o carro. Por isso que é uma opção. Ele tem a opção de comprar ou não comprar o carro. E ele pagou por essa opção R$ 1.500 por um contrato, R$ 1.500 por um contrato de um ativo que valia R$ 30.000. Tá? R$ 30.000 que é o ativo. Beleza? Então, olha só. Para eu comprar um carro, eu quero. Quem quer comprar. O cara do vendedor de carro, ele é da concessionária, ele quer se desfazer do carro para qualquer um. Eu quero aquele carro. Então, eu vou pagar, eu vou fazer um contrato, uma opção de eu vou comprar ou não comprar o carro do vendedor. Para isso, eu vou pagar R$ 1.500 por esse contrato. Tá? Eu sou o comprador, e o vendedor que fez o contrato comigo e recebeu o dinheiro, tá? O vendedor do ativo, ele fechou o contrato comigo, esse contrato, que é um contrato que me dá a opção, ele fechou um contrato comigo de R$ 1.500. Esse é o ativo, o contrato, ele deriva do ativo. Então, esse contrato é o derivativo. Tá? O comprador do derivativo, o vendedor do ativo e do derivativo. Ele também está vendendo, ele vendeu um contrato. Bom, e eu vou perguntar para vocês. Eu disse para vocês que vocês precisam entender isso tem a ver com tal do Black and Scholes. Então vamos perguntar o seguinte, do que depende esse preço? Você, tá, como vendedor, você pediu R$ 1.500 para segurar por um mês. Um carro de R$ 30.000. Você não vai poder vender aquele carro para mais ninguém por um mês, porque você combinou com esse cara de vender por 30.000. Ah, mas eu vou dar um desconto, depois eu boto 28,5. Tá bom, você pode dar o desconto que você quiser, mas você só vai aceitar ficar com o carro parado na sua loja por um valor. E depende também do tempo. Então, a gente está vendo aqui, tá, duas variáveis. Você está com dois parâmetros. Se o carro fosse 100.000, se o vendedor do carro está aceitando 1.500 para reservar por um mês, um carro de 30.000, ele ia pedir mais ou menos se o carro fosse R$ 100.000. Ah, ele ia pedir mais, gafanhoto. Então você está me dizendo que o valor do derivativo, o valor do contrato de opção, tá, o valor da opção, ele depende do preço do ativo e do preço combinado. Então você está entendendo que esse contrato de opção, esse derivativo, depende de um preço do ativo e de um preço combinado. Tá? Então esse primeiro olhar que a gente está tendo aqui, eu vou colocar um símbolo que eu usava muito, tá? Que é o infinito, mas não quer dizer infinito, mas eu vou botar setinha, tá? Só um símbolozinho qualquer, para falar que o preço do contrato depende do preço do ativo. Gafanhoto, é só isso que interfere? Bom, a gente já viu que eu vou segurar o carro por um mês. Se eu fosse segurar o carro por 2 meses, interferia? Interferia. 3 meses, interferia? Interferia. Você ia me dar o preço. O cara não ia querer reservar 3 meses o carro para você pelo mesmo valor que ele está reservando um mês. Então, você está me dizendo, Gafanhoto, que o preço da opção, o preço do contrato, tá? O preço da opção depende do tempo de reserva combinado. Ah, então já está vendo duas dependências aí. Já estou vendo duas dependências. E a primeira coisa que eu quero falar hoje, tá? Nesse vídeo aqui inicial,
Depois eu posso, como eu falei, depois eu posso até refazê-lo, mas deixa eu pegar uma folhinha aqui. Depois eu posso até refazê-lo, porque, na verdade, o planejamento era outro, mas como eu estou entrando de férias, pessoal, eu estou fazendo um vídeo mais curto e mais rápido para deixar alguma coisa para vocês começarem a pensar sobre isso. Já deixei nos vídeos anteriores, principalmente o da PUT-TM. Então, eu estou fazendo esse vídeo para isso. Depois a gente refaz esse vídeo de novo, quantas vezes for necessário. Enfim. Bom, então você já viu que o preço do ativo depende do preço do derivativo. Bom, o que isso tem a ver com as gregas? O que isso tem a ver com a BOVA11? Vamos pegar o nosso ativo. Então, agora vamos olhar para o nosso ativo BOVA11, que a gente gosta muito. Então, você imagina, você tem uma BOVA11. Você é o feliz proprietário de uma ETF chamada BOVA11, tá? Que está custando R$ 115 no dia de hoje, tá? Nesse dia que eu estou gravando esse vídeo. Em torno de 115, 114. Bom, você é feliz proprietário de um ativo. Isso aqui é um ativo. Ah, mas eu não sei o que é BOVA11, gafanhoto. Eu fiz um corte agora, vou publicar cortes. Já já vai ter uma playlist de cortes, você vai entrar na descrição. Vai ter o link para essa playlist e lá vai ter o corte, primeiro corte do gafanhoto. Tá? Então você vai conseguir saber o que é uma BOVA11. Bom, eu tenho um ativo, é alguma coisa que eu tenho direito, então meu ativo, ele custa R$ 115. E alguém vai falar para mim o seguinte, gafanhoto, eu já sei o que é call, já sei o que é put e tal, eu quero comprar esse ativo, vamos fechar o negócio? Beleza, vamos fechar o negócio. Você chega e fala para mim, eu quero comprar por R$ 90, gafanhoto. Poxa, gostei do preço, hein? Só que não, vale 115, como é que você quer me pagar R$ 90? Tá? Eu sou o vendedor aqui. Eu sou o vendedor. Eu sou o vendedor desse ativo, que vale 115 hoje, e alguém quer me pagar R$ 90. Uma das coisas que vocês vou deixar esse segredinho aqui, tá? Uma das coisas que vocês vão perceber no mercado no futuro é que o mercado, por incrível que pareça, ele trabalha com esperança. Mas quem trabalha com esperança são os apostadores. As fundações, os criadores mesmo, eles trabalham com negócio feito. O que é um negócio feito? Bom, como é que está a condição hoje? A condição hoje está R$ 115. E eu não me preocupo com o futuro. Eu não me preocupo se vai subir, se vai cair. Eu vou escrever estratégia, vou desenhar estruturas, operações, de acordo com a realidade do meu negócio, funcionalidade do meu negócio. Por exemplo, eu sou um fundo de previdência, eu recebo aporte todo mês, eu tenho que projetar, eu tenho que comprar todo mês, eu não posso deixar o dinheiro parado na conta corrente. Eu tenho que estar seguindo o prospecto, o protocolo, o plano lá do meu fundo de previdência. Então, eu sempre estou jogando com as condições de agora e com as minhas condições. É diferente do apostador, do especulador que joga, não estou falando que são ruins, tá? Eles são sangue do mercado financeiro. Tá? Então, assim, o mercado financeiro precisa de todos esses players, tanto os arbitradores, como nas bancas, né, e como os especuladores, como os holders. Tá? A gente precisa do mercado financeiro, ele é um conjunto que todos vão tirar, vão usufruir disso aí. Enfim, dito esse segredo, o que eu estou falando? Eu estou colocando que a gente normalmente trabalha com as condições atuais. Quais são as condições atuais? O ativo está 115 e apareceu um danado lá que quer pagar 90. Ele quer pagar 90 sei lá, em agosto, mês que vem. Esse vídeo está sendo formado, tá? Está sendo gravado em julho para agosto. Então, beleza, eu quero pagar 90, eu quero fechar com você um contrato. Vamos fechar um contrato aqui. Contrato para agosto. Gafanhoto, isso é difícil lá no home broker? Não, tá? O home broker, você consegue achar o ativo, escrevendo BOVA11, você consegue achar o contrato para agosto, só que aí o problema é que vai ter um código. Como é que é o código desse contrato para agosto? O código desse contrato para agosto, se eu quero comprar o ativo do vendedor, eu quero um direito de comprar o ativo, a gente vai ter as letrinhas A, B, C, D para cada mês do ano, até dezembro. A, B, C, D, E, F, G, H. H é o de agosto. Acabou o mês, lá em dezembro, que é o L, tá? JKL é o último, entra as letrinhas dos compromissos de venda. Aqui eu estou falando de eu quero comprar. Se eu quisesse vender, eu também posso conseguir pessoas que assumam o compromisso de comprar de mim.
Eu quero vender, alguém tem que comprar de mim. Então, ok, estou repetindo isso aqui, mas quem já assistiu a playlist já sabe o que é call, o que é put, o que é contrato de venda, contrato de compra. Tá? Então, um contrato de agosto, tá? E vou botar aqui 90, não quer dizer que esse seja o valor, o código, tá? Mas esse aqui tem um código associado ao strike. O que é o strike? Strike é o valor combinado. Então, tem um preço de combinação, de compromisso. Eu quero comprar por 90. E o vendedor, que é a pessoa que tem o ativo, né? Ele tem o ativo, ele quer vender, tá? Ele tem um ativo que vale 115, desculpa. Para ele aceitar vender por 90, imagina que você tem um negócio que vale por 115 e alguém quer fazer um contrato para vender por 90. Bom, eu vou querer no mínimo quanto por esse contrato? Para eu poder te entregar por 90, eu vou querer no mínimo R$ 25 por esse contrato. Tá? Eu quero no mínimo R$ 25 por esse contrato. Por quê? Porque eu tenho um negócio que vale 115, eu vou entregar ele por 90, só que eu vou receber 25 pelo contrato. Tá? Eu vou receber 25, eu tenho um ativo que vale 115. Eu vou ter um prejuízo aqui se eu entregar para o cara, mas eu vou receber 25. Não vou aceitar 25, vou querer sempre um pouquinho mais. Então, vou pedir, né, por causa de segurar por um mês, a chance, né, é um bom negócio. É como se eu estivesse entregando um ativo agora, estou vendendo por 115. Vai que o ativo cai. Então, o cara fala, poxa, para eu te entregar por 115, 25 é o mínimo. Esse 25 aqui, tá, que é o mínimo, ele acontece porque o derivativo está dentro do preço. O preço é 115. Dentro do preço é 90. Então, o derivativo, dentro do preço, depois a gente vai fazer uma aula sobre isso, não é o objetivo agora, vale 90, é dentro do preço. No mínimo eu vou querer 25, tá? Mais umzinho, mais R$ 1, pelo tempo que eu vou segurar. Sei lá, mais R$ 1 pelo tempo que eu vou segurar. Tempo. Tá? Então eu vou aceitar, vou vender, eu tenho o ativo, estou comprado no ativo, o ativo é meu, e vou vender uma opção de call, 90, e vou receber R$ 26. Tá? Então, beleza. Já entendemos, né, essa estrutura aqui. Bom, entendida essa estrutura, vamos entender agora a grega. A grega é... Pô, gafanhoto, você me colocou aqui para entender quais são os preços dos ativos, né? Te coloquei aqui para isso. Então, agora vamos entender a primeira letra grega, a primeira informação, né, para a gente conseguir capturar a precificação do ativo. Então, agora que a gente já entendeu que no mínimo eu vou querer R$ 25, qualquer dúvida, deixe nos comentários e marque a minutagem, né? Que minuto é esse? Então, você entendeu que tem um cara que tem uma bova 11 a R$ 115. Você entendeu que apareceu um cara querendo comprar por R$ 90. Ele quer fechar uma opção de compra por R$ 90. Comprador. Nesse caso, a opção vai valer no mínimo, tá? No mínimo, vamos botar R$ 26, porque ele vai segurar por um mês. Tá? Ficou aqui. Vou botar 90. A opção vai valer no mínimo R$ 26, porque ele vai segurar por um mês. Agora, se aparecer um comprador aqui, um outro comprador, imagina que eu tenho um punhado de bova 11, aparece um outro comprador querendo fechar um outro contrato, vamos fechar outro contrato? Vou fechar um outro contrato. Esse comprador aqui, ele quer fechar um contrato que ele aceita comprar de mim por R$ 115. Poxa, não entendi, gafanhoto. Por que ele não vai lá no mercado e compra de uma vez? Porque ele não quer. Ele prefere pagar um valor para mim, e aí que vem o perigo, né? Quem compra call seca, é isso que está fazendo. Você tem 2 opções, você compra o ativo ou compra a call seca. No caso, o que o cara quer falar para mim? Olha, gafanhoto,
eu aceito pagar R$ 3 para você me entregar por 115. Gafanhoto, eu aceito pagar R$ 3 para você me entregar por 115. Esse cara aqui, eu já vendi por 26. Eu recebi um a mais, né? Recebi os 25 que tinha lá, os 25 que dependia do preço do ativo, tá? E vendi e ganhei R$ 1 a mais pelo tempo. Porque a chance de socorrer é muito grande. A chance de a bova ficar acima de 90 é muito grande. Então eu prefiro já botar R$ 1 no bolso e vender por 100. Na verdade, eu vender por 26, boto R$ 1, ganho 1%. Agora, apareceu um segundo comprador que quer pagar 115. Eu vou fechar um contrato com ele, tá? Um outro contrato. Então, vou botar aqui, só botar para ficar as letrinhas diferentes. Aqui a bova H90 pagou R$ 26, custou R$ 26. Aqui a bova é agosto também, Gafanhoto? É agosto também, tá? O que é o strike mesmo? 115. Cuidado com esses strikes, tá? Quando vocês forem entrar, cuidado com os strikes, que os códigos e os valores de combinação que a pessoa combina são diferentes. Então, não operem a partir disso aqui, tá? Então, e esse vídeo vai passar a gosto, ele vai continuar, né? Se eu não gravar outro por cima, mas com outros códigos. Então, a BOVA H115, o cara aceitou pagar um contrato diferente, custou R$ 3. Tá? Contrato diferente, custou R$ 3. Bom, desses R$ 26, vocês perceberam que 25 é porque eu estou combinando o preço de 90 e o ativo está 115. O nome desse valor aqui é valor intrínseco. Fora do preço, esse valor diferente aqui é extrínseco. Esse preço aqui, que está no mesmo valor do ativo, está no mesmo valor do dinheiro do ativo, tá? Ele não tem intrínseco, porque eu estou pagando a mesma coisa. Aqui eu tenho R$ 25 de valor intrínseco e um de extrínseco. A aula não é sobre isso, eu quero falar sobre outras coisas, mas enfim. Aqui eu estou aceitando, o vendedor está aceitando R$ 3, o comprador está aceitando pagar R$ 3 para ter o direito de daqui a um mês receber 115. E vamos supor que aparece um outro comprador aqui mais loucão, ele fala o seguinte, cara, eu acho que a bova vai lá para o 125 no final de agosto. Então, eu aceito, eu quero comprar por 120. Você me entrega por 115? Eu tenho, beleza, quanto você vai me pagar aí? Só vai acontecer de eu querer comprar por 120 se lá em agosto o preço tiver 130, 125. Então eu vou pagar menos. Vamos supor que eu pague aí R$ 1 por isso. Beleza, aqui tem um novo contrato, são 3 elementos diferentes, tá? Lá no 120, que custou R$ 1. Ah, entendi, Gafanhoto. Então, eu tenho 4 papéis aí. Você tem 4 papéis. Por isso que... Tá, eu tenho 4 papéis, tem 3 situações. Alguém que quer comprar muito, preço muito abaixo, ou seja, dentro do valor do 115, tudo que está dentro do 115, tem a parte de cima, 115, a parte de fora, a parte de dentro. Ele quer pagar valor muito abaixo, ele vai aceitar pagar R$ 26, porque né, R$ 25 é o preço que já está o ativo. Então, eu não vou vender por menos de 25, eu não vou vender. Eu não vou assumir o compromisso de te entregar no mês que vem por menos de 25. Apareceu um sujeito lá que falou, não, eu quero pagar 115. Só que eu não, por que ele está pagando R$ 3? Porque ele não quer ter o risco da bova voltar, por exemplo, lá em agosto para o 100. Se a bova voltar em agosto para o 100, esse cara aqui perde 15. Esse cara só perdeu os R$ 3 que ele botou. Tá? Então, por isso, ele está apostando que o ativo vai subir. Por isso que ele está pagando R$ 3 e vai subir quanto no mínimo? Eu estou pagando 115, eu vou comprar por 115 e paguei 3, então estou querendo que passe de 118. Esse cara só vai ganhar alguma coisa se passar do 118. Mas ele aceitou fechar um contrato comigo. Eu estou vendendo 3 contratos. Olha como é que é muito mais fácil. Sabe aquelas letras miúdas? Aqui não, elas são letras garrafais. Né? A letra, quando eu fecho um contrato de sinal de concessionária, ou sinal de apartamento, ou sinal de qualquer coisa, de reserva no Booking, né? Eu vou reservar uma hospedagem,
Tem um monte de o contrato é gigante, cheio de letrinha. Aqui não, aqui é uma letra, ó. H quer dizer agosto e um código. 90 quer dizer que eu vou fechar por 90 no mês que vem. Então são 3 contratos diferentes e apareceu um último sujeito que aceitou pagar R$ 1, bem menos do que esse aqui. Esse cara só vai começar a ganhar acima de 121, porque ele vai pagar 115, ele vai pagar 120. Se lá na frente o ativo tiver 122, ele vai pagar 120, ele pagou 121 e vai ter lucrado R$ 1, tá bom? Então, enfim, isso aqui é a estrutura do preço que eu quero que vocês partam para a primeira compreensão. Qual é a primeira compreensão? A primeira compreensão é o que é o delta. Então, o que é, como as opções variam em função das condições do mercado, tá bom? Vamos prever as condições do mercado. O que está acontecendo aqui, pessoal? Bom, só um detalhe, tá? Por que é importante? Já está maior do que eu esperava, então provavelmente eu vou gravar outro vídeo, mas vou deixar isso aqui para vocês usufruírem, tá? Então, a primeira coisa que a gente está vendo é o preço combinado. Então, a gente está estudando o valor da precificação dos derivativos a partir do preço de compromisso, tá? Então, o preço de compromisso. Esse preço de compromisso, a gente está vendo que o derivativo, que é o contrato, está dependendo do preço combinado, né? Preço combinado e do preço do ativo. Então, o derivativo está dependendo dessas duas coisas. Tá? O preço combinado, o derivativo está dependendo do preço combinado e do preço do ativo. Por que é tão difícil ensinar? Então, abrir um parênteses aqui para a gente chegar agora na conclusão. Agora é o grande finale dessa primeira etapa, né? Então, por que é tão difícil ensinar física? Na física, se eu falar para vocês que uma pessoa está no quilômetro 10 da estrada, tá? Vocês conseguem desenhar algo assim. A pessoa está no quilômetro 10 da estrada. Na biologia, né, se eu falar para vocês, desenhe uma célula na biologia, a pessoa vai e vai desenhar um ovo. Tranquilo, é concreto. Aí eu quero ir um pouco além. Quando eu vou na biologia e quero ir um pouco além, eu falo, desenhe as mitocôndrias. Vocês vão desenhar lá dentro, lá no núcleo. Você sabe que as mitocôndrias estão no núcleo. Então vocês conseguem imaginar. Não existe. Depois mostra. Por que mostra no microscópio para a criança? Porque as crianças, os adolescentes, eles têm nós também temos um senso de concretude muito grande. Então, quando eu faço essas explicações aqui, é porque eu estou tentando trazer concretude para vocês. Na física é mais complicado, por quê? Beleza, eu consegui desenhar que o cara está na posição 10 da estrada. Só que agora eu falo para vocês, ele está a 1 km por segundo. A velocidade dele é 3 km por hora. 3 km por hora. Desenha a velocidade. Como é que é o desenho da velocidade? Você não consegue desenhar a velocidade. Tá? Então você precisa de um filme, você precisa ir além. Você começa a ter que exercitar a abstração. Isso na matemática, na física, tá? Até mesmo na química. E o que eu quero fazer esse comparativo com vocês é porque quando a gente está estudando estrutura, e a grande maioria das pessoas que seguem o canal é proveniente dos estudos lá do nosso grande mestre, né, mestre dos derivativos, quando a gente está estudando estrutura, a gente está olhando como se fosse compostos químicos, em que a gente vai organizando ligações, tá? E escolhendo se a gente vai colocar se a gente vai acoplar um ácido ou se a gente vai acoplar um sal, tá? A gente está escolhendo que elemento químico que a gente está, que componente, que molécula a gente está agrupando, tá? Usando, claro, usando átomos para isso, cols e puts. A gente está usando átomos, cols e puts. São átomos diferentes, né? A gente está usando esses átomos para compor elementos para momentos de mercado. O mercado tá em alta. Então você está, por exemplo, no meio líquido. O mercado está em baixa. Mas aquele mercado está no líquido, mas o líquido está muito
tá com muito sal, tá com muito sal, ou ele tá com pouco, ele tá muito aquoso, depende tá, faltou as palavras aqui de química, mas ok. Então, eu vou colocar o elemento químico que se adequa melhor àquele contexto, àquela condição. O que eu estou conversando com vocês aqui da precificação é como se eu estivesse olhando para aquele átomo, entendendo que aqueles átomos lá, eles têm elementos internos fundamentais. O que são esses elementos internos fundamentais? Tá? A gente já entendeu que o átomo tem o quê? Tem nêutrons, prótons, né, e elétrons. Tá? E depois tem os quarks, tem um monte de bodega lá dentro. Enfim, lá dentro eu estou entendendo que eu estou operando as moléculas, sem sem uma completa compreensão do que existe ali dentro do átomo. Tá? Então, eu não estou compreendendo perfeitamente, tá, por que o ativo interfere, por que o tempo, o derivativo, né, eu estou olhando esse átomo no derivativo, eu não estou compreendendo totalmente como é que o preço do ativo interfere, como é que o tempo interfere, como é que a taxa de juros interfere, a volatilidade interfere, eu não estou compreendendo muito bem isso. Então, esse primeiro vídeo que eu estou chamando de piloto, tá? Porque eu pretendo fazer outro, mas estou fazendo correndo, porque feito melhor do que mal feito. Então, nesse vídeo, a ideia é colocar aqui uma série básica, tá? Uma série de fundamentos, em que eu vá trazer esses componentes, tá? Externos, porque não é totalmente um átomo, né? Esses componentes para que a gente consiga entender melhor essas estruturas, essas moléculas. Tá? Isso foi uma analogia, uma razoável até, não vou dizer que foram as melhores, mas é uma analogia que eu acho que é muito melhor do que um carrinho, que é velocidade, ou então uma analogia com preço de ingresso, enfim. Eu prefiro ir por essa linha porque eu sei que dentro da realidade de muitos aqui as pessoas estudaram minimamente um átomo, né? Acho que muitos estudaram, e muitos estudaram também a questão das moléculas. E entendem que a gente vai acoplando moléculas para produzir elementos químicos que vão ter funcionalidades diferentes. Então, se eu quero uma proteção, eu vou procurar uma molécula fly-escalena. Se eu quero uma potencialização, eu vou procurar uma molécula LEADER. Tá? Então, ou um RED assimétrico. Então, existem linhas de Mannerheim. Então, vou procurar moléculas, compostos químicos, que vão estar de acordo com as funcionalidades que eu quero, dentro dos meios, das condições da bolsa. Tá? Fechado esse tópico, voltando para a nossa aula, tá? O que a gente tem aqui? Eu estou querendo, o primeiro passo que eu quero mostrar para vocês é como funciona, né? Quem é que determina, só que o que eu quero deixar claro aqui, que até a série vai se tratar disso, a gente não vai falar dessa série do ponto de vista, eu vou até mostrar a fórmula e tal, mas eu não vou falar dessa série do ponto de vista científico. Eu vou fazer essa série do ponto de vista, é até científico, tá? Mas eu vou fazer do ponto de vista observacional. Então, primeiro eu vou chegar aqui com uma tese, eu vou mostrar essa tese para vocês, que é o caso de hoje, que a gente está olhando que o preço do ativo interfere no preço do contrato, tá? E depois a gente vai falar, a gente vai observar e falar, realmente acontece isso. Enfim, só para curiosidade, eu vou mostrar como é que é a fórmula, né? Essa aqui que é a fórmula. Você usa? Não, eu não uso, tá? E preciso disso para trabalhar em paz? Não, não preciso, tá? Porque a minha observação já compreende, eu já bato o olho e já falo, olha, o preço do ativo, o tempo, a taxa de juros, está fechado? Ah, fechou o negócio, eu consigo pensar assim. E aí eu consigo pensar as estruturas assim, bom, essa estrutura tem um pouquinho aqui de peso dentro do dinheiro, então ele vai ter um delta que vai variar muito próximo do preço do ativo, ele vai ter uma estrutura ATM, então peraí, aqui já vai ter uma variação mais de gama, eu não penso assim, eu penso simplesmente, olha, vai dar problema, isso aqui vai valorizar demais, isso aqui vai subir muito o preço. Então, essa série vai ser em cima de observação. Tá? Voltando aqui, por que eu falei sobre isso? Porque eu quero que vocês entendam que realmente não é simples. Tá? Então não fiquem frustrados, vocês são guerreiros, já estarem assistindo meia hora de um vídeo desse, fora um monte de outros vídeos do canal que vocês assistem. Não é uma coisa
que leva tempo, mas é um conhecimento sólido. Por quê? Desde que eu me conheço por gente, eu precifico a opção olhando essas características. Tá? Ah, mas e o mercado precifica assim? Cara, os que não conhecem, não. Mas Black Scholes é usado aí à torta direita. Tá? Quem diz que conhece, tá, usa lá as ferramentas malucas da vida. Hoje, a minha ferramenta é papel e caneta, cérebro e calculadora. Tá? Assim, mas a gente vai conseguir. Vale a pena usar a ferramenta? Vale. Não é de todo ruim. Mas a ferramenta é como se fosse uma régua, né, que ela serve para comprovar alguma coisa. Você não vai, um arquiteto não vai definir o preço do trabalho dele baseado na régua, no instrumento. Tá? O instrumento é só uma ferramenta que vai dar velocidade ou não para o meu raciocínio. E ele pode atrapalhar o raciocínio? Não. Quando ele atrapalha, a gente corta um pouquinho o instrumento. Enfim, isso é outra série de pensar claramente, mas não é essa série. Essa série aqui, a gente vai estar falando de observação, e eu quis trazer esse conceito para vocês, porque para vocês entenderem que a gente está trabalhando, né, com uma coisa chamada BOVA11, já existe um custo de abstração maior do que a maioria das pessoas que vão se aventurar no mercado financeiro no dia a dia usam. Tá? BOVA11 é um índice composto, né? Então a gente tem uma ação. Então, você consegue desenhar uma ação falando que ele é um pedaço de uma empresa. Olha o nível de abstração aí, como é que a gente já fica imaginando, né? Então a gente tem que imaginar que tem uma empresa e que você comprou um contratozinho, que é uma partezinha dessa empresa. Pronto, já saí dessa abstração. A BOVA11 é um monte de papelzinho de um monte de empresa, então já tem uma nova abstração. Tá? Na verdade, eu dou concretude, eu sei o que é concreto, mas eu tenho que ter uma abstração daquilo ali, que eu estou comprando um papelzinho que representa várias empresas, que é administrado, BlackRock tem lá na playlist. Bom, quando eu falo BOVA H90, BOVA H115, BOVA H120, quando eu falo essas coisas, você tem que estar imaginando que isso também são 3 contratos. Pelo menos eu consigo desenhar. Pelo menos eu consigo desenhar isso aqui. Então, no plano das coisas concretas, ok. Agora, quando eu vou trabalhar essas precificações, eu vou ter que trabalhar com vocês algum pouquinho mais de abstração. Claro, vou trazer da melhor maneira possível, mas eu vou falar um pouquinho dessa abstração. Então, vamos entender agora, de uma maneira observacional, nem observacional, teórica, então, o que é esse tal de delta, que efetivamente participa da precificação das opções. Tá? Então vamos entender agora. O que a gente acordou aqui? A gente entendeu, não me interessa, sabe, assim, a situação atual. A gente viu que tem um cara que aceita pagar R$ 26 no derivativo, vou botar um D aqui do derivativo, por um ativo, para comprar o ativo por 90, tá? O ativo por 90. E o ativo está 115 na mão desse sujeito aqui. O ativo está 115 na mão desse sujeito aqui. Então a gente já viu que, olha, eu pago 26. Então, o H90 vale R$ 26. H90 vale R$ 26. A gente viu que R$ 25 é por causa da empresa valer 115, né? Porque eu vou pagar 90 por algo que vale 115. A gente viu que R$ 26, 25 é por causa dessa diferença. E R$ 1 é o que eu estou cobrando, é o que o vendedor aqui está cobrando para assumir o compromisso. Tá? Então, esse R$ 1 é o valor extrínseco, é o compromisso assumido. Beleza. Se a BOVA for para 116, de hoje para amanhã, se ela for para 116, vocês acham que o cara vai se importar, vai querer cobrar mais do que R$ 1? Ou ele vai aumentar aqui de 25 e vai para 26? Ele vai aumentar aqui, 25 vai para 26. Então, mais de 90% do preço, não, 90% não, uma grande parte do preço desse derivativo, desse derivativo, ele está vinculado e vai movimentar muito próximo do preço do ativo. Então,
O que eu imagino que aconteça? Se esse negócio aqui aumentar R$1, esse ativo aqui, essa coisa que vai estar valendo 26, ele vai para 27. Ele vai para 27. Se aumentar R$1 lá o ativo, se for para 116, ali vai... Deixa eu pegar um papel novo, que vai ficar mais bonitinho. Então, vamos olhar essa situação. Tá? Com o cara do H90, a gente viu que R$25 valia 26, né? A gente viu que R$25 ela é porque o ativo está 115 e R$1 é porque o ativo tá, R$1 é porque o ativo é porque o compromisso, o cara cobrou do compromisso assumido. Se o ativo for para 116, e o ativo está 115. Se o ativo for para 116, muito provavelmente eu vou aumentar, o H90 vai valer, se eu fosse vender outra vez essa opção, se eu fosse vender no dia seguinte essa opção, eu ia cobrar 26 mais R$1 no mínimo. Então eu ia cobrar 26, tá? E aqui eu botava na mesma proporção seria 1,05, sei lá. E aumentar 1,05. Então, quando o ativo variou R$1, o derivativo tende a variar quanto? Quando o ativo foi de 115 para 116, o derivativo foi de 26 para 27,05. Então, a variação foi mais ou menos igual. O ativo saiu de 115, foi para 116, variou de 26 para 27,05. Legal, Gafanhoto. Então, quer dizer que a variação desse cara aqui depende da variação do ativo, a variação do derivativo depende da variação do derivativo, e por estar muito dentro do dinheiro, para cada real que varia o ativo, esse aqui varia 1,05. Varia um pouquinho mais. Tá? Varia um pouquinho mais. Beleza, entendi. E o que acontece? Agora vamos dar uma olhada. Tá, até que eu entendi que variação de um, variação do outro. Você lembra da física? O que era a variação da posição? Como é que eu calculava a velocidade mesmo, pessoal? Na física, o cálculo da velocidade era delta S sobre delta T. O que era delta? Delta era variação da posição. Então, quando a gente está estudando, no caso da física, né, delta S sobre delta T, a letra grega delta, ela olha uma situação final menos uma situação inicial. Posição final menos posição inicial. Qual foi a variação? Qual é o delta do ativo? O delta do ativo foi de 116 menos 115, final menos inicial. Então, esse delta das gregas foi por causa disso. Tá? É óbvio, é uma variação. A variação é delta. Então, a variação do derivativo, do preço do derivativo, ele comparado à variação do preço do ativo. Vamos dar uma olhadinha. O que significa isso? A gente viu que se o ativo variasse R$1, o ativo variasse R$1, o derivativo variava em torno de 1,05. E agora, e se fosse... Vamos olhar na situação de 115, vou pegar aqui a nossa folha anterior. Ó. O 115, o cara pagava, né? Do 115, o cara pagava R$3 para H115. E aí eu pergunto, e no 120, o cara pagava R$1. Tá? Então aqui, ó, no 115 o cara pagava 3, no 120 o cara pagava R$1. Bom, olhando as condições de mercado, e a gente sabe que o cara aqui, ele aceita, tá? Ele aceita entregar por se o ativo 115, ele aceita R$3. Por R$3 eu me comprometo a entregar daqui a um mês o ativo para você.
Por R$ 1, você está perdendo, R$ 3 é muito caro, mas por 120, se você me der R$ 1, eu entrego. Perceba o seguinte, o que eu quero que a gente compreenda aqui? Se a gente olhar para o futuro, né, olhar para o futuro, não, vamos mudar de posição. A posição inicial é o seguinte, a BOVA 11 está 115. Quando a BOVA 11 está 115, o derivativo no mesmo preço está R$ 3. O derivativo acima do preço está R$ 1, isso no 115. O que supostamente acontecerá, né, se a situação fosse a seguinte? BOVA, se a BOVA estivesse a 120, quanto estaria o H120? Quanto estaria o H120 se a BOVA estivesse 120? Olha, o H120 com a BOVA 120 estaria em condição muito parecida do que a BOVA 11 no 115 e o H115. Então, provavelmente, quando a BOVA se a BOVA estivesse a 120, o H120 não estaria valendo R$ 1, ela estaria mais próxima desse valor aqui. Então, o H120 estaria valendo R$ 3. R$ 3. Vamos dar uma estudada, então, no delta. Olha o delta. Vamos olhar os deltas. O que estão falando que é a letra grega delta? Tá? É o quanto varia o ativo em relação ao derivativo. O que a gente pode ver? Vamos fazer uma regrinha de 3, que é mais fácil que essa complicação toda. Olha, uma regrinha de 3, o ativo, ele variou quanto? Ele variou R$ 5. O ativo, ó, a posição final, delta, menos a posição inicial. Então, no 120, se esse cara aqui for para 120, ó, variou 5. Esse cara variou quanto? Variou 2. Ah, então, para cada R$ 5 que o ativo varia, nessas condições aqui que a gente viu na foto, o esperado, tá? É precificação, é previsibilidade. A gente acha que a opção é coisa meio maluca, não, mas tem muita previsibilidade, por incrível que pareça. A gente consegue saber mais ou menos o preço que vai estar, tá? É até demais, dá para saber muito mais do que a gente imagina. Por isso que eu gosto muito dos derivativos e acho que se a gente for começar pela renda variável, esse é o caminho. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se o ativo vale 5, variou 5, então variação do ativo foi 5, a variação do derivativo foi 2, se o ativo tivesse variado R$ 1, qual seria a variação do derivativo? Bom, 5 para x. Então, se eu fosse calcular o delta observacional, né, era a regrinha de 3, 5x é igual a 2, tá? Então, x é igual a 2 dividido por 5, que é igual a 0,4. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que para cada R$ 1 que variar o ativo, o derivativo varia 0,4. Essa é a expectativa. Traduz isso aí para a gente, Gafanhoto. Olha, o que a gente viu? A gente constatou aqui, pelos preços imediatos, tá? Pelos preços imediatos, eu constatei que se sair daqui e for para cá, essa aqui passa a estar na mesma condição, ou seja, dentro, no mesmo valor, H120, igual, H115 está no mesmo valor da 115, da BOVA 11. Se ela for para 120, essa aqui passa a estar no mesmo valor do que vai estar em condições equivalentes, tá? Condições equivalentes dessa aqui. Então, se a BOVA sair de 115 e for para 120, o esperado é que a H120 passe a ser 3. E se a gente tivesse falado sobre a H125, ela passa a ser 1. Ela passa a ser 1. Porque ela vai estar numa distância, por exemplo, ó, aqui não está uma distância de... A 120 não está numa distância de R$ 5.
Então, aqui também imagino que essa aqui vai valer 1. Então, se eu olhar o preço da H125, ela tiver, sei lá, 0,20, eu vou saber quanto que ela vai valer no futuro, para cada real. Então, o que está acontecendo? Eu estou imaginando o seguinte, de 115 para 120, a variação do meu ativo foi R$5. Tá? O ativo de 115 para 120 variou R$5. O que eu estou esperando, então? Estou esperando que, e eu estou vendo, o derivativo, a gente sabe pela observação do outro, que o H120 valia no 115 R$1, ele vai estar valendo, se a BOVA for para 120, ele vai estar valendo, o H120, R$3. Com isso, eu consigo ter uma estimativa, com isso aqui, ó. Então, o ativo valendo 115, a H120 valia R$1. O ativo valendo 120, a H120 valendo R$3. Com isso aqui, eu consigo ter uma estimativa, tá? Uma estimativa de quanto que vai estar valendo a BOVA, o meu derivativo, à medida que a BOVA subir ou descer. Por exemplo, então vamos botar no meio do caminho, 117,50, eu posso estimar que ela não vai estar nem 3, nem 1. Ela vai estar no meio disso aqui. Entre 1 e 3, tem uma distância de 2, a metade disso aqui, ela vai estar valendo R$2. Então, por essa letra grega, por essa observação, tá? Por esta observação, eu entendo que a variação, né, que seria, eu consigo entender, que eu consigo prever, né, o valor do derivativo conforme o ativo se movimenta. Então, o que a gente aprendeu aqui? Resumindo, é bom sempre dar uma resumida. O que a gente aprendeu aqui? Que a variação do derivativo é proporcional à variação do derivativo. Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Então, isso aqui a gente aprendeu. A variação do ativo é proporcional à variação do derivativo. Esta variação, né, entre, né, o quanto varia o derivativo para cada real que variou o ativo, é uma simplificação da grega delta do Black-Scholes. Tá? Isso aqui, essa frase, tá? O quanto variou o derivativo para cada real que variou o ativo, é uma variação do Black-Scholes. E aí, isso aqui é o tal do delta. No próximo vídeo, tá, eu vou falar sobre... Aí eu vou tentar... Aí eu não sei, né, pessoal? Acho que assim, é uma série grande, tá? Vocês entenderam o delta. E eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Quando você... O que a gente tem que entender aqui de importante sobre isso aqui, tá? Para não dar essa série vai ser grande, que a gente tem que entender de importante. Quando eu vendo uma opção fora do dinheiro, ATM, tá? Se eu vendo essa opção e ela vale R$1, ela vale R$3, desculpa, ela vale R$1, e ela pode valer R$3, significa que eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Porque eu
posso olhar do ponto de vista de que estou comprando, comprei por 1, vira 3, eu estou ganhando 200%. Mas se eu for usar venda de opção para proteger fora do dinheiro, isso é muito arriscado. Porque eu ganho R$1, mas depois eu posso ficar devendo R$3. Tá? Na prática, se eu faço o contrário desse cara, se eu não estou nesse mundo maravilhoso, eu resolvo vender isso aqui para me proteger, ou seja, para comprar isso aqui como uma forma de proteção, está errado. Porque se o ativo for de 115 para 120, esse cara vai variar, o 115 vai variar menos, o 120 vai variar muito. Agora, se eu compro isso aqui, esperando que é o tal do pozinho, né, e o ativo vai para 125, R$1 vai valer muito, tá? Vai multiplicar absurdas vezes. Então, o uso do delta, a gente vai ver mais à frente, ele vai ser associado ao uso do gama, tá? Que aí é outra grega, né? Que é a aceleração. E aí a gente vai entender melhor. Ficou grande de novo o vídeo, né? Não consigo fazer vídeo pequeno, desculpa aí, pessoal. A gente vai entender melhor a questão do gama e o impacto que isso vai ter nas operações. Então, não operem. Então, se eu tinha falado para não operar pesado, não opera pesado, vamos estudar, tá? Vamos estudar. Então, se você não sabe ainda o que são as tais gregas, esse é o primeiro vídeo, a gente viu um pedacinho, já entendemos um pouquinho da precificação. No próximo vídeo, a gente vai entender um pouquinho mais dessa precificação, e a gente vou tentar falar um pouco. O gama é mais complexo, as outras são mais simples, tá? Mas do gama ainda a gente vai demorar mais uma horinha de conversa. Mas eu devo fazer um segundo vídeo, como eu falei, esse vídeo é só porque eu vou entrar de férias, eu tenho que fazer para deixar para vocês aí, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo mais explicado do delta, em que a gente vai fazer observações, já tem até as anotações aqui, já está tudo anotado, em que a gente vai fazer observações e o cálculo do delta um pouco mais próximo do Black-Scholes. Beleza, pessoal? É isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado aí. Boas férias para o gafanhoto e estudem bastante. Bora estudar para vencer o mercado. Um abração, pessoal.